E vamos começar o jornal falando sobre um assunto que chocou o Brasil todo. A tragédia causada pela chuva na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. As imagens dos deslizamentos são impressionantes e o número de mortos aumenta a cada boletim que está sendo emitido. O Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal disse que existe, inclusive, a possibilidade de colaborar com essas buscas. Vamos direto, então, para Petrópolis, ao vivo, conversar com a Renata Igrejas, que acompanha essas operações de resgate ao longo do dia. Boa noite para você, Renata. Olha, as buscas pelos desaparecidos, então, ela continua. Como é que é essa situação de momento? Dramática, Viviane, dramática. Boa noite para você, boa noite a todos. Mais uma vez a gente volta a Petrópolis, infelizmente, para mostrar mais uma vez esse tipo de tragédia. A gente fala ao vivo aqui do Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Sem dúvida foi o ponto mais afetado durante esse temporal de ontem à tarde. Só para você ter uma ideia, o pessoal que está em casa ter uma ideia, em pouco mais de 6 horas choveu 260 milímetros. O que é isso? É o esperado para o mês inteiro de fevereiro. Então, essa chuva concentrada aqui em Petrópolis deixou aí pelo menos 26 pontos de deslizamento. O maior deles aqui. Vou pedir ajuda aqui, olha só, o pessoal da Defesa Civil vai ajudar a gente, porque as máquinas, olha só, a gente está escorregando bastante aqui. Olha só a situação. Paulo, olha só como é que ficaram as casas. Isso aqui, Viviane, é uma comunidade com centenas de casas, casas humildes. E aí veio descendo lama, pedra, casa. Segundo os moradores, pelo menos 150 pessoas estão soterradas. Aqui nessa rua, olha só, a gente está vendo os bombeiros descendo, tem voluntários, ali em cima tem a Defesa Civil. A gente está acompanhando aqui, olha só, tem ajuda inclusive de cães farejadores nas buscas de vítimas. À esquerda tem mãe e filha soterradas. À direita tem uma casa com pelo menos 5 pessoas soterradas. Agora há pouco eu conversei com um morador, nascido e criado aqui no Morro da Oficina. O filho dele de 18 anos e pelo menos outros 3 parentes estão soterrados aqui. A gente está vendo que essas buscas, elas estão acontecendo durante todo o dia. Números oficiais até agora, 78 mortos nessa chuva de Petrópolis, sendo 8 crianças. As buscas vão continuar durante toda a madrugada. A gente vai mostrar aqui, olha só, a gente vai precisar descer por conta aqui, olha só, do risco de novos deslizamentos. Essas casas aqui estão penduradas, foram arrastadas da parte mais alta da comunidade até essa parte onde a gente está. Então a gente vai ter que sair aqui do local, mas a situação, Viviane, é realmente muito dramática. Muito triste. Olha, obrigada, Renata, por trazer um pouco para a gente aí do que vocês estão vivendo, né? Que a gente possa também colaborar. Aqui o Corpo de Bombeiros de Brasília sempre ajudou muito e as pessoas aqui também sempre recolhendo material para poder ajudar. Então a gente espera que isso também possa ser feito. Obrigada pela sua participação, viu? Bom, vindo aqui agora para nossa realidade aqui no DF, né? Olha só o que câmeras de segurança registraram. Uma cena tão desrespeitosa num posto de combustível, lamentável, um frentista que levou um tapa de um cliente e foi ameaçado, inclusive. Suane Guerreiro, boa noite para você. Olha, explica pra gente então, porque na verdade não foi só um tapa, né? Foi o tapa. O que aconteceu? Olá, Viviane, muito boa noite a você, a quem nos assiste. Exatamente, uma situação absurda. A agressão ocorreu durante esta madrugada em um posto de gasolina localizado no setor O, em Ceilândia. O frentista contou que a máquina de cartão de crédito deu problema e o cliente, que apresentava sinais de embriaguez, ficou extremamente irritado, começou a gritar com ele e de repente deu um tapão no rosto do frentista, que foi se afastando com medo. A vítima também afirmou que o cliente o ameaçou de morte e disse que voltaria ao posto. Vamos ver então um trecho dessa cena. A nossa produção conseguiu entrar em contato com esse frentista que gravou um depoimento para nós. Vamos ver. Estavam fechando caixa para ir embora, né? Que na madrugada eu trabalho sozinho. Ele desceu, estava quase para ir embora e me ajudou lá, fui abastecer eles. Enquanto ele abastecia o carro do agressor, foi quando aconteceu o episódio lá dele vir e desferir aquele tapa no meu rosto. Aí nisso eu saí, como é que mostra no vídeo, com a mão no bolso, já peguei o celular e liguei pra polícia na mesma hora, né? Foi a primeira
A reação que eu tive foi essa, pegar o celular e ligar para a polícia. A gente se sente humilhado mesmo, com medo de voltar a trabalhar, né? Ameaças de morte e tudo mais. Pois é, Viviane, então depois dessa situação, o frentista foi prestar ocorrência em uma delegacia do próprio setor O. E é isso, é com você, uma situação realmente absurda para quem só está cumprindo o seu trabalho. Sem dúvida, não dá para entender, né? Obrigada, viu, Suane? E olha, uma escritora negra aqui do Distrito Federal, com trabalhos reconhecidos no Brasil, foi vítima de um ataque cibernético de cunho racista. Esta é Cristiane Sobral, escritora, ativista, professora, atriz. Sou preta fujona, preparada para enfrentar o sistema. Empino o black sem problema. Invado a cena. Foi depois de participar desse programa Papo de Quebrada, gravado no Teatro Sesc em janeiro, que Cristiane teve a conta do Instagram e o próprio computador hackeados. Ela perdeu todos os arquivos e dados pessoais. Entraram pelo WhatsApp e me chantagearam pedindo $300 para devolver os dados. O que eu fiz também foi bloquear e denunciar. E a partir daí comecei a receber várias mensagens racistas, frases racistas com expressões de baixo calão e outras atribuídas de fato ao meu pertencimento como mulher negra, feminista, ativista, artista, pedindo que eu me calasse, que eu pare, né, de falar, de fazer as atividades que eu desenvolvo, coisa que não vai acontecer. Só na conta do Instagram, a escritora tinha mais de 20 mil seguidores. Era ativa na divulgação de livros sobre o valor da cultura negra e a luta contra o racismo. Trabalho perdido pela ação dos hackers. A internet não é uma terra sem lei, a internet não é uma terra de ninguém. Essas pessoas se sentem muito confortáveis sob o manto do anonimato e tudo fica mais grave pelo contexto de, ainda durante a prática do crime, proferir ofensas racistas, ameaças baseadas também em um racismo que diminui a existência da pessoa. O racismo é um crime inafiançável, tem pena de até 3 anos e multa. A Cristiane registrou a ocorrência e, mesmo sem a resposta do Instagram sobre a ação dos hackers, abriu novas contas para continuar o trabalho. @editora Aldeia de Palavras, @Cristiane Sobral Oficial. Esses são os perfis válidos. Estamos aguardando a apuração e que sejam punidos os culpados. Justiça, né? Vidas negras importam. Vamos seguir para continuar te dando voz, viu? Agora imagina poder acabar com o mosquito da dengue, o bichinho danado, né? Porque nos últimos anos o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e também da zika, da chikungunya, foi criando cada vez mais resistência aos produtos tóxicos existentes no mercado. Aí, pesquisadores da UNB desenvolveram um inseticida natural que vai começar a ser testado na universidade. Já pensou se der certo, hein? A Vitória Mello foi lá conferir. Foi neste laboratório da Universidade de Brasília que a professora da Faculdade de Ciências da Saúde, Laila Espíndola, ajudou a desenvolver um inseticida natural capaz de combater o Aedes aegypti. A pesquisa começou em 2016. Na época, a preocupação era com o aumento do número de mulheres grávidas contaminadas pelo Zika vírus. A gente falou, vamos parar tudo que nós fazemos, fazer um batalhão de pessoas, porque esse mosquito é muito poderoso e vai precisar de muita gente para a gente conseguir fazer o controle do mosquito. O produto foi feito com extrato de plantas. O objetivo era criar um conteúdo que não fosse tóxico. Nós iniciamos esse projeto buscando compostos na natureza, que esse composto não seja tóxico, igual eu expliquei, ou que precise do menos possível e que seja o mais barato possível. Por quê? Porque o mosquito não está respondendo aos inseticidas sintéticos que estão sendo comercializados. O inseticida já foi testado em laboratório. No final do mês, o produto será aplicado em áreas da UNB com água parada.
Mas antes de testar o inseticida em campo, os pesquisadores espalharam essas armadilhas pela universidade para capturar os mosquitos. Dentro desse pote tem um carretel com uma espécie de cola. Assim que os insetos entram, eles ficam presos. A ideia é saber a quantidade de mosquitos que circulam por aqui. A todos os pontos desse prédio tão lindo que o Niemeyer fez, né? A gente vai jogar o inseticida. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, nas 2 primeiras semanas de 2022, o DF registrou 1.358 casos prováveis de dengue, um aumento de 212% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram notificados 435 casos. A Samara teve dengue e sofreu com sintomas. Eu senti muita dor de cabeça, muita dor no corpo, febre muito alta. Ela é moradora de Planaltina e a vizinha mostra a situação do lixão que se formou próximo à casa delas. Muitas pessoas aqui pegaram dengue, muitas pessoas encontraram focos de escorpiões dentro de casa. Inclusive, o meu marido foi uma dessas pessoas que pegou a dengue também. O inseticida desenvolvido pela UNB é um avanço no combate ao Aedes aegypti, mas é bom reforçar que a dengue é um problema de todos. Não tem produto no mundo que vai dar conta de um mosquito que ele faz a cópula uma vez. Cada mosquito fêmea pode colocar, então, depois dessa cópula, 1.500 ovos. Ele pode demorar a eclodir e ele pode demorar mais de um ano, que depois, se ele tiver um contatozinho com a água, ele vai eclodir. Os ovinhos podem nascer contaminados. Então, precisa de todo mundo. Precisa mesmo, tomara que dê certo. E o número de casos confirmados de dengue no DF quase dobrou, considerando todo o mês de janeiro, em relação ao mesmo período de 2021. Foram mais de 3 mil casos, 99,2% a mais do que em janeiro do ano passado. Olha como é importante ter cuidado com a internet, hein? Uma operação conjunta das polícias civis do DF e do Rio Grande do Sul chegou a um grupo suspeito de praticar extorsão sexual. 13 pessoas estão sendo investigadas. 10 são presidiários que se passavam por mulheres em aplicativos de relacionamentos para atrair as vítimas em todo o país. Os contatos eram feitos pela internet, por aplicativos de relacionamento. A maioria de dentro de um presídio no Rio Grande do Sul. A investigação aqui no DF começou há 6 meses, quando um morador de Ceilândia procurou a polícia para dizer que tinha caído no golpe. Na delegacia, o homem contou que conheceu uma jovem em um aplicativo de relacionamento e que trocaram fotos íntimas. Alguns dias depois, ele recebeu mensagens de um número do Rio Grande do Sul que dizia ser de um policial civil e que familiares da jovem com quem ele trocava mensagens procurou a polícia e o denunciou por pedofilia. Foi aí que começou a extorsão. Na troca de mensagens, o suposto policial exigiu dinheiro para arquivar o caso e a vítima não ser presa. O pagamento de mais de R$4 mil chegou a ser realizado e meses depois, um novo número entrou em contato. Só que agora o preso se passava por corregedor-geral da polícia e novamente a vítima foi extorquida. Dessa vez, sob a ameaça de não ser preso por corrupção e pedofilia. Segundo a polícia, os bandidos tinham preferência em escolher as vítimas, principalmente homens casados. Alguém que tem algum comprometimento e não possa estar conversando com a pessoa com mensagens desse teor. Eles faziam contato com cerca de 10 vítimas, então, se você considerar os 6 meses de investigação, 10 vítimas por dia, se você considerar que de 10, pelo menos 3 vão cair no golpe, então é muita gente envolvida de todo o Brasil, não só aqui da Ceilândia. Namoro pela internet até que dá muito certo, né? Mas está cada vez mais comum pelas redes sociais homens e mulheres criarem perfis falsos para primeiro seduzir, depois tirar dinheiro das vítimas. Vamos dar algumas dicas para você não cair nessa. O relacionamento de quem se envolvia com Shimon Hayut seria digno de conto de fadas se não fosse um detalhe. Tudo era planejado para envolver mulheres e aplicar golpes. O modo de agir era sofisticado. Ele se apresentava no Tinder como Simon Leviev, um magnata russo do ramo de diamantes. Viagens de luxo, festas e presentes caros eram parte do plano de sedução para ganhar a confiança das vítimas, para só então começar a pedir dinheiro a elas com a justificativa de que estava em perigo e sendo perseguido. A ousadia foi tanta que a história desse estelionatário está sendo exibida por um canal de streaming.
No documentário Golpistas do Tinder, as vítimas contam como ele ganhou milhões às custas dessas mulheres com quem se relacionou. He was smart and funny and very impulsive. Casos assim até parecem ficção, mas não são só coisa de cinema. Os chamados estelionatos amorosos são reais e têm sido cada vez mais frequentes. Por isso, essa delegada fala de alguns pontos que merecem atenção em relacionamentos que começam pela internet. Quando ela começa a vivenciar esse relacionamento, ela tenta fazer uma chamada de vídeo para confirmar a identidade dessa pessoa que ela está se relacionando e ele sempre inventa uma desculpa. Ele nunca pode fazer essa chamada, ela nunca consegue confirmar essa identidade. Ele sempre inventa uma história fantasiosa para obter essa vantagem econômica, né? Que são depósitos em dinheiro ou compras no cartão de crédito e também o envio de quantias para o exterior muitas vezes. Durante a pandemia, a procura por relacionamento pelas redes sociais dispararam. De acordo com uma pesquisa do Tinder, o app da categoria mais utilizado, o uso desse aplicativo aumentou 400% no Brasil durante o período de isolamento. Dentre os usuários cadastrados na plataforma, 60% passaram a fazer acessos diários. Embora os aplicativos de relacionamentos aumentem as chances de conhecer pessoas, eles também ampliam a possibilidade de golpes. Para esse especialista em assuntos para a web, tomar medidas para se resguardar é fundamental. Você consegue, com os dados de localização, iniciar uma conversa e eu sugiro sempre você se blindar, conversando primeiro por vídeo e evitando colocar informações muito confidenciais que até você se certificar que é a mesma pessoa, né? O mais importante dessas plataformas, como eu comentei, é usar da verdade, do bom senso. Seja honesto sempre. Assim você consegue atrair a mesma conexão nesse relacionamento. Mas falar a verdade tem sido um problema para o brasileiro quando o assunto é paquera na internet. Um levantamento do Happening, um outro aplicativo de relacionamentos, apontou que o brasileiro é o que mais mente na hora da conquista. 51% dos usuários nacionais da plataforma declararam já ter faltado com a verdade no momento de flerte. O índice é muito maior que a média mundial, de 29%. Embora as mentiras mais contadas sejam relacionadas à idade, gostos pessoais e hábitos, algumas inverdades podem realmente colocar as pessoas em risco. Essa jovem, que não quis se identificar, passou momentos de sufoco ao marcar um encontro com um rapaz que conheceu no Tinder. E por muito pouco, a história não terminou em tragédia. E marcamos um encontro num local público. E quando eu cheguei lá, não era a pessoa que eu conversava, né? Não era a pessoa das fotos, era uma pessoa muito mais velha. E perguntei o que estava acontecendo, ele falou que não era para mim gritar, que era para mim ficar calma, que não era para chamar ninguém, pegou no meu braço e queria me tirar daquele local. Nisso eu falei que não, chamei o segurança, expliquei a situação, o segurança perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei e ele correu, ele saiu correndo. E depois desse episódio traumático, eu excluí a minha conta nesse aplicativo de relacionamento. Eu decidi que eu não ia mais encontrar ninguém que não fosse do meu hall de amizades, né? Porque no dia tinha um segurança, era um local público, mas e se não tivesse? Apesar dos riscos, tomando todos esses cuidados, é possível sim que uma história que comece pelo Tinder tenha um final feliz. A Bianca e o Lucas que o digam, a relação que começou com um match no Tinder vai dar em casamento. Depois de 2 anos de relacionamento, o casal já está com tudo pronto para subir ao altar em setembro desse ano. Quando nós nos encontramos na catedral, ao acaso, inclusive foi no dia 1º de janeiro de 2020, eu bati o olho e aí o meu coração disparou, né? Imagina, eu dentro da Catedral de Brasília, tava fazendo aquela primeira oração do ano, vendo os anjos ali, né? Na catedral, e aí eu olho pra porta e ele chega, mas ele tava com outra. Eu terminei com o outro que eu tava, e aí a gente tá junto desde então. E foi um furacão, porque depois de 7, 8 meses,
eu já pedi ela em casamento e nós já somos casados, né? A gente mora junto e o casamento mesmo vai ser esse ano. Ah, que lindo! Que seja, então, uma caminhada aí de muito amor, viu, gente? Tem como dar certo, só tem que tomar cuidado. Segue as nossas dicas, tá bom? Um beijo pra você, obrigada pela companhia. Te espero amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau.